Estamos de volta, minha gente, para mais uma lição a respeito de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos na nossa revistinha, na lição 7. E hoje tratando especificamente, no capítulo 8 do livro dos Atos, sobre Filipe, o evangelista. Nós tivemos aí um domingo considerando a respeito da perseguição que a igreja sofreu, consideramos a respeito do contra-ataque de Satanás no meio da igreja, onde nós podemos perceber conflitos que foram surgindo ou que começaram a surgir no seio da igreja, mas podemos perceber também que imediatamente com o surgimento do conflito, os apóstolos entraram com solução e que dentre essa ação para solucionar os problemas, surgiu ali o corpo diaconal, ou o ministério da diaconia. Vimos que Estevão foi um dos primeiros diáconos a compor esse ministério. E agora nós vamos ver um outro diácono também daquela mesma safra, que é o Filipe. Filipe é um evangelista, mas antes disso ele é um diácono, é alguém que desenvolve todo um trabalho na diaconia da igreja, no atendimento às pessoas, no atendimento aos necessitados, no atendimento às questões de ordem social, mas alguém que cresce ministerialmente, é alguém que vai desenvolver um ministério profícuo a ponto de o próprio Senhor chamá-lo, vocacioná-lo e comissioná-lo para um ministério que vai para além dessa diaconia interna. Ele é chamado para ser evangelista. E aí nós vamos perceber que não só um evangelista em massa, por assim dizer, mas também um evangelista pessoal. Aquele que não apenas atende multidões, mas alguém que também vai falar de Cristo a pessoas individualmente. E é esse o nosso assunto para hoje, Filipe, o evangelista. A Escritura não dá muitas informações a respeito de Filipe, mas o pouco que fala sobre ele já dá para termos uma ideia de que se tratava de uma pessoa absolutamente comprometida com o reino de Deus, uma pessoa 100% entregue à vontade do Senhor, porque em nenhum momento nós vamos ver no relato de Lucas a respeito de Filipe que este tenha negligenciado o seu chamado. Pelo contrário, Filipe abraça o chamado de Deus, abraça a causa como um crente, como um servo de Deus, e se entrega completamente ao plano que Deus tem para a vida dele. Nesse momento, nós vamos ver um evangelho que começa a se expandir, a sair de Jerusalém e ir até a região samaritana. E Filipe é a pessoa-chave nesse processo, é a pessoa que Deus aprove usar para levar o evangelho à região samaritana. Nós temos que entender o quadro da época. Nós temos uma perseguição sendo desencadeada contra os cristãos. A morte de Estevão vai culminar numa fuga dos discípulos, dos cristãos, para outras localidades, para fora de Jerusalém, e alguns, inclusive, para fora da própria Judéia. O que aconteceu com Estevão deu aos perseguidores um gosto
uma satisfação em perseguir a igreja. E então eles desencadeiam contra a igreja uma perseguição em massa, agora não só contra os apóstolos, mas contra todos os cristãos, todos os crentes da época. Então eles saem, eles deixam Jerusalém e vão para outras localidades. Isso é importante de perceber assim. Jerusalém é o saleiro, e os crentes, a igreja, o sal. Esse sal precisa sair do saleiro para poder salgar a terra. E então a perseguição vai servir para isto. Esse sal que está concentrado em Jerusalém sai do saleiro e se espalha por todas as regiões da terra. Isso é muito importante de levar em consideração. Existe uma metáfora que é muito usada na Escritura, além do sal, que é a própria ideia de semeadura. É a ideia de semeadura. Quando nós olhamos, por exemplo, a igreja está concentrada em Jerusalém, mas a ordem de Cristo foi começar em Jerusalém, mas ir por toda a Judéia, ir por toda a Samaria e chegar aos confins da terra. Essa igreja, nesse momento, está só em Jerusalém, ela está concentrada no seu lugar confortável, não precisa sair dali, é sua zona de conforto. Então Deus permite que haja esse movimento contra a igreja, essa perseguição. Deus permite, porque isto faz com que a igreja se acorde e saia de Jerusalém e percorra toda a Judéia e Samaria e, por conseguinte, os confins da terra. Então tem uma importância, tem um significado e tem uma utilidade também essa perseguição. Nós temos aí a igreja que tem a responsabilidade de semear a palavra, e a perseguição vai promover essa semeadura, porque por onde os cristãos passam, fugindo da perseguição em Jerusalém, sai semeando a palavra. Então, a perseguição teve esse lado positivo, porque impulsionou a igreja, motivou a igreja a ir cumprindo a ordem de Cristo por todas as partes da terra. Isso é importante. E a Filipe coube Samaria. Então ele é a pessoa que vai chegar nessa região. É importante entender que quando se fala da região samaritana, quando se fala de Samaria, está se falando de um grupo que é contrário aos judeus e vice-versa. Existe um conflito, e um conflito centenário entre esses dois grupos. Um conflito que vai começar lá atrás, no reino dividido, na época de Roboão e de Jeroboão. É uma coisa muito antiga, quando os assírios finalmente tomam conta de Samaria, tomam conta do reino do norte, e então, para povoar a região, propiciam que povos pagãos ou estrangeiros se relacionem com os israelitas e gerem uma outra população, gerem um outro povo, que vai ser o povo samaritano, um povo que vai aceitar a Torá, vai aceitar o Pentateuco, a lei, mas vai rejeitar todos os outros escritos do Primeiro Testamento. Então é um povo que para os judeus é um povo herege, para os judeus é um povo infiel, para os judeus é um povo impuro. E, portanto, não há comunhão entre esses dois povos. Mas assim como João
João Batista pregou aos samaritanos, assim como Jesus pregou aos samaritanos, agora Filipe faz a mesma coisa. Ele entra na região de Samaria e prega o evangelho aos samaritanos. É o cumprimento da ordem de Cristo, é o cumprimento. E quando Filipe chega ali naquela região, ele chega na autoridade do Espírito. Ele chega cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Espírito. Ele não só tem o poder para falar com autoridade, com conhecimento, mas ele tem o poder para operar sinais, obras prodigiosas, assim como os apóstolos. Então isso é uma coisa extraordinária. E nós vamos poder perceber daí para frente que grandes multidões de samaritanos vão se converter ao Evangelho de Cristo, vão abraçar o Evangelho de Cristo, o plano de salvação, a partir dos atos de Filipe. Então você tem aí na sua revista, Filipe prega em uma região discriminada. É muito significativo isto, porque isso vai trazer lições para nós. Havia um conflito entre judeus e samaritanos, mas quando nós falamos de reino de Deus, essas diferenças, esses conflitos não podem existir. E Filipe chegou ali para levar a palavra, levar o evangelho, com a autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo, sem fazer nenhum tipo de discriminação. Para ele, tudo que ele enxergava eram pessoas que careciam da graça de Deus, pessoas que necessitavam de salvação, e era isso que importava. Agora, se essa pessoa é samaritana e não se dá com um judeu, isso não interessa para o Filipe nesse momento. O que interessa é que tem uma pessoa que precisa de salvação e ele, Filipe, tem essa salvação para entregar, que é o Evangelho de Cristo, é a mensagem de Cristo. E ele chega e entrega. E para tornar válido o seu discurso, ele tem os sinais, obras maravilhosas de cura, libertação, obras prodigiosas, que faz com que esses samaritanos percebam a seriedade do que Filipe está dizendo e a força da mensagem que ele está entregando. Não são só palavras. E isso faz com que eles abram o coração para aceitar não os milagres, mas para aceitar a palavra que Filipe está pregando, que é a palavra de salvação. E por crer nesta palavra é que os milagres vão suceder. Então você tem aí uma região que vive em conflito com os judeus, uma região que é discriminada, porque para o judeu, nesse momento, os samaritanos são raça inferior, são povo inferior, portanto indigno da salvação, indigno do reino de Deus, indignos do próprio Deus. Mas Filipe vê diferente, ele vê pessoas que carecem de Deus, carecem de salvação, carecem, portanto, de Cristo, e ele, como pregador, tem esse Cristo para apresentar a eles, para apresentar a esses homens, a essas mulheres, a essas pessoas em geral. E ele faz isso. Ele faz exatamente isto. E o que isso tem a ver conosco? Isso tem tudo a ver conosco. Nós precisamos aprender daí a lição de que o nosso papel como igreja de Cristo é anunciar a palavra de Deus, independentemente de quem seja o ouvinte. Nós não podemos, não temos o direito, ao menos, de fazer acepção. Nós não podemos selecionar a quem falar de Cristo. Nós não podemos, por nós mesmos, decidirmos quem merece e quem não merece a salvação ou o reino de Deus. Nosso papel é único e exclusivamente anunciar o Cristo,
e anunciar de uma maneira séria, responsável, e deixar Deus agir na vida de cada ser humano. Nosso papel é esse. Porque todos nós, como Igreja de Cristo, não só Filipe, fomos chamados para evangelizar. Todos nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho da salvação. E Filipe fez isso numa região absolutamente discriminada. Então, nós precisamos começar a enxergar isso. Nós não podemos olhar para aquela região ali é uma região nobre. Eu não vou entrar lá para falar para aquelas pessoas. Por que não? Ou você acha que as pessoas que estão na classe A não precisam de salvação? Precisam, sofrem também. E precisam de libertação, precisam do perdão, precisam da salvação em Cristo. Agora, outros eu não vou entrar naquela região ali porque é uma região de favela e não vou entrar lá. Por que não? Porque aquelas pessoas que estão ali também precisam de salvação, também precisam de Cristo. Nós não podemos ficar criando barreiras que são mais justificativas que damos a nós mesmos para o não cumprimento da ordem de Cristo. Nós precisamos sim falar de Cristo. E há aqueles que justificam ainda citando fora de contexto a própria palavra de Cristo. Eu não prego ali porque o profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria pátria. Isso não é verdade. Isso é uma justificativa que a pessoa apresenta para ela mesma, porque ela está tentando se convencer de que isto é a razão de ser para ela não pregar o Evangelho, quando na verdade é só uma negligência. Está extraindo textos da Escritura fora do seu contexto para tentar justificar uma negligência sua como cristão. Está errado. Nós não podemos agir desta forma. Temos que anunciar sim o Evangelho. Se tem gente na nossa casa que não conhece a Cristo, é nosso papel apresentar Cristo. Se no nosso ambiente de trabalho, ambiente escolar, ambiente de lazer, onde moramos, seja lá o ambiente que for, onde estivermos, nós temos sim essa responsabilidade de anunciar a Cristo, seja lá para quem for, sem discriminar, seja homem, seja mulher, ou seja homossexual, não interessa. Não interessa, o que interessa é que é uma pessoa e essa pessoa precisa de Cristo, precisa de salvação, e nós temos essa salvação para entregar, que é Cristo, que é o Evangelho de Cristo. Então devemos entregar. O resto cabe a Deus, ao Espírito Santo, agir na vida dessa pessoa. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Imagine se Filipe simplesmente levasse em conta a barreira cultural que havia entre judeus e samaritanos. Ele nunca jamais entraria naquela região. Questionaria provavelmente o próprio Cristo. Não, Senhor, lá não. Lá não, eles são samaritanos. Mas Filipe era uma pessoa temente a Deus, era um cristão de fato. E ele simplesmente abraçou o desafio que lhe foi dado, entrou na região samaritana, fez o que tinha que fazer, na autoridade do Espírito, na graça do Espírito, na direção do Espírito, e os resultados foram simplesmente extraordinários, porque Lucas relata que multidões se entregaram à mensagem de Filipe. Aceitaram o Evangelho e se entregaram a Cristo. Isso é extraordinário. E Deus usou sobremaneira Filipe naquela região. Isso é muito significativo. Lá na mesma região, Filipe vai encontrar Simão, o mágico. Isso é importante de ver assim. Antes da chegada de Filipe, tem esse mágico, Simão, que ele engana o povo com as suas magias, engana o povo, seduz o povo, ilude esse povo, e o povo está tão convicto
de que Simão é uma pessoa usada por Deus, que eles até identificam Simão como sendo essa manifestação do poder de Deus. Mas na verdade tudo é um engodo, não passa de um engano. E Filipe chega, anuncia o evangelho. Agora, o que é curioso, e Lucas vai registrar isso, é que Simão fica encantado com o trabalho de Filipe e aceita aquilo que Filipe está realizando. Ele passa a crer. Mas o que as pessoas não percebem, e depois entram em cena Pedro e João e esclarecem o que está acontecendo, o que as pessoas não percebem é que Simão, na verdade, não está crendo na mensagem de salvação do Cristo que Filipe está pregando. Simão está crendo nos sinais prodigiosos que Filipe está fazendo. E o que está comovendo Simão e fazendo-o acompanhar Filipe em toda a sua jornada na região, é porque ele está querendo aprender a fazer os sinais, os milagres que Filipe está fazendo. Ele não está convertido à mensagem de salvação, porque ele não está convencido que é um pecador, que precisa de perdão, que precisa de um Salvador, e que a mensagem de Filipe é verdadeira. Ele não está convencido disso. Isso nos faz perceber que na igreja de hoje, século 21, isso também acontece. Muitas pessoas estão na igreja por causa das graças que Deus opera. Não é por causa do Cristo. Não é por causa da salvação. Há pessoas que não abraçaram a mensagem de salvação. Não abraçaram a mensagem de redenção. Abraçaram os sinais de Deus. Abraçaram as bênçãos de Deus. A graça da cura, da libertação e coisas similares. Era o que Simão estava fazendo. Mas é Pedro e João que, quando entram em cena, porque são os apóstolos, são os líderes da igreja, na fuga dos crentes de Jerusalém, os apóstolos permaneceram lá, não fugiram, ficaram em Jerusalém. E agora que eles estão sabendo do movimento que está ocorrendo na região samaritana, eles vão fazer a visita apostólica para poder confirmar a igreja, estabelecer oficialmente a igreja naquela região. E é quando eles encontram Simão, o mágico, a essa altura o ex-mágico. E eles percebem que ele é um embusteiro. Ele é uma pessoa que está ali para enganar o povo. Por quê? Porque ele está enganando a ele mesmo. São eles que vão perceber que no coração de Simão há fel de amargura. Um homem que não se converteu. Um homem que não se entregou a Cristo, não abriu o coração para o Evangelho. Isso é tão verdade que o próprio Simão, Lucas registra, oferece dinheiro aos apóstolos para que estes deem a ele poder para fazer o Espírito Santo descer sobre as pessoas. Ou seja, ele é um ser, esse Simão,
que está na igreja sem se converter a Cristo, sem entregar a vida a Cristo, mas que tem uma conversa fácil, tem uma conversa convincente, ilude as pessoas que acreditam que ele seja um convertido. Ele não é, ele não tem nenhum compromisso real com Cristo, ele está interessado apenas em fama, ele está interessado apenas em ganhar, ele está ali para aprender a fazer milagres como os apóstolos, como Filipe. Ele está interessado apenas, entre aspas, nessa nova mágica que ele não sabia que existia. É só isso que ele quer, porque ele está buscando fama, poder, engrandecimento pessoal. Pedro e João tiram a máscara de Simão. Mas é isso, você precisa estar atento que as investidas de Satanás nem sempre são muito claras, às vezes elas são disfarçadas, e Simão é um desses disfarces. Ele é colocado dentro da igreja, mas ele não serve a Deus, ele não é um convertido ao Evangelho, ele está ali apenas para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Precisamos estar atentos, porque podem existir Simãos em nosso meio. A igreja de Cristo é muito grande, então é muito fácil se levantar um Simão aqui, outro acolá, que não tem um compromisso, um vínculo verdadeiro com Cristo, mas está ali apenas para tirar proveito das pessoas. Cuidado com isso. Mas deixa o Filipe para lá. Aqui o Filipe realiza sinais, realiza prodígios, mas isso não sobe para a cabeça dele. Imediatamente, quando ele está alcançando multidões para Cristo, o Espírito o leva para o deserto, para falar a um único homem, um etíope. Veja bem, Filipe é um homem cheio do Espírito Santo, ele começou como diácono, agora ele é um evangelista, ele chega na região samaritana e faz um trabalho gigantesco com sinais e obras prodigiosas, mas isso não sobe para a cabeça dele. Diferente do Simão, que buscava fama, buscava poder, Filipe busca tão somente o engrandecimento do reino de Deus, busca tão somente a glória de Deus, e apesar do sucesso que ele está experimentando em Samaria, ele se coloca à disposição do Espírito Santo, deixa isso tudo para trás e vai para o deserto falar do Evangelho a um único homem. Temor de Deus, humildade, uma pessoa abnegada, que abriu mão da sua própria glória, da sua própria fama, ele está interessado só em glorificar a Cristo. Largou tudo ali, fez um grande trabalho, plantou a igreja, os apóstolos foram lá confirmar, estabeleceu a ordem, e agora ele está no deserto para falar a um etíope, eunuco. Esse homem que era servo da rainha, ele chega até Jerusalém, provavelmente uma pessoa convertida ao judaísmo, ou possivelmente, se não provavelmente, mas possivelmente uma pessoa convertida ao judaísmo, mas quem sabe até ele fosse de origem judaica, não se sabe, mas
talvez aceitável é que ele tenha sido uma pessoa convertida ao judaísmo. Mas como era eunuco, e a lei de Moisés não permite ao eunuco participar da congregação, talvez ele fosse um convertido ao judaísmo, mas que participava de tudo à distância, que não podia se envolver completamente por ser eunuco. Agora, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem temor a Deus, porque para ele viajar 300 quilômetros aproximadamente, para sair da sua cidade, do seu país, e ir a Jerusalém participar das festas e celebrações, esse homem é um homem de fé. E ele está de volta já para a sua região, para o seu país, quando, lendo o livro do profeta Isaías, começam a surgir dúvidas em sua cabeça. De quem o profeta está falando? Será que fala de si? Será que fala de outra pessoa? É nesse momento que o Espírito Santo coloca Filipe ao lado deste homem. Percebe que ele está lendo em voz alta, naturalmente. Percebe que ele está lendo Isaías, matéria que Filipe conhece muito bem. E então Filipe vê aí a oportunidade para anunciar Jesus a esse etíope. Evangelismo pessoal. Ele está evangelizando uma pessoa tete a tete. Não é mais uma multidão, é um homem. Nesse momento ele explica de quem que o profeta está falando e apresenta ao eunuco Jesus Cristo. Esse homem que já tem uma experiência de fé, agora entende que ele estava focando de maneira errada a sua fé. Ele entende que tem que direcionar a Jesus, e ele faz. Ele não só abre o coração para receber Jesus, e faz de maneira convincente, como ele pede para ser batizado. Não se sabe se Filipe falou de batismo para ele. Pode ter falado, mas possa ser que o homem já conhecesse a respeito do batismo, por já ter visto. Afinal, ele esteve em Jerusalém participando da festa, e em Jerusalém muitos batismos ocorreram. Não podemos esquecer que num dia só 3.000 almas entregaram a vida a Cristo. Não se batiza 3.000 pessoas em 10 minutos, nem em 1 hora. Esse homem pode ter visto batismos de crentes por lá, ter ouvido falar de batismo, sei lá. Fato é que ele conhecia a matéria. Encontra água em algum momento e pede a Filipe para batizá-lo. Ao que Filipe consente e o batiza. Isso é muito importante, esse relato que Lucas apresenta, porque mostra o seguinte: o batismo não é gerador de fé. O batismo é consequência da fé. Esse homem creu em Cristo, na palavra que Filipe lhe pregara, aceitou essa mensagem, esse evangelho, compreendeu o mistério da salvação, compreendeu o plano de salvação,
e por ter compreendido, entendia muito bem que o próximo passo era ser batizado. Isso é a manifestação exterior de um processo interno da fé. Então, eu quero ser batizado. Ali tem água. Pararam a caravana, porque ele era um homem importante, não estava sozinho naquele deserto. De certo, uma comitiva de servos estavam com ele. E todos devem ter testemunhado isto, porque eles não iam conversando baixo, de certo, conversando de maneira despreocupada. E como líder importante que ele era, muito provavelmente atraía a atenção dos seus subordinados para o que dizia e para o que fazia. Então é muito provável que todos esses tenham presenciado esse fato, acompanhado, testemunhado. O homem então é batizado nas águas. É importante entendermos essa sequência. Ele ouve a palavra. Mais tarde Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a fé que salva vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse homem ouviu a palavra, esse homem creu no Cristo, creu no plano de salvação, aceitou e reconheceu o sacrifício vicário de Cristo e entendeu que o próximo passo que deveria dar era o batismo. E assim o fez. Nós precisamos ter isso claro. Não é suficiente o batismo, porque o batismo em si não é mágico. Sou batizado, então agora eu sou um salvo em Cristo. Não. Eu abracei a salvação pela fé, então agora eu aceito o batismo. O batismo vem depois. O batismo vem depois, porque já é um ato em consequência, em decorrência da fé que salva, em decorrência da minha entrega a Cristo. E essa entrega a Cristo é que me traz a salvação. E em decorrência dessa entrega a Cristo, eu busco as águas batismais. Tem muita gente pelas igrejas aí que acreditam que simplesmente por terem sido batizadas, já tem o céu como herança. Não, batismo não é mágico. Ele só tem valor, só tem significado real se você o fez por ter crido em Cristo e por ter aceitado na sua vida esse Cristo e o seu plano de salvação, seu sacrifício vicário na cruz. Senão esse batismo não tem significado, não tem validade, de fato nem pode ser chamado de batismo. Ele não pode existir desvinculado da fé, desvinculado da aceitação de Cristo e do seu plano de salvação. Não dá para desvincular isso. O etíope, portanto, nos traz lições. Quando ele encontra Filipe encontra esse homem, evangeliza, batiza, ele não segue viagem com esse homem. A Escritura diz que o Espírito o leva para outra cidade. Isso nos mostra o seguinte: todo o trabalho, toda a missão que Filipe tinha a cumprir naquele deserto, ele cumpriu.
Mas e quem vai discipular esse etíope? Não é Filipe. Isso é ponto pacífico. Não é Filipe. É preciso entender que muitas vezes, não poucas vezes, tudo que você tem a fazer e tudo que compete a você é levar o pecador a Cristo. Dali para frente, Deus usará outro servo, outra serva, para cuidar daquela vida. Mas você tem que ter a sensibilidade para perceber quando o Espírito Santo está lhe movendo a falar de Cristo a alguém e ao mesmo tempo lhe movendo a deixar que outro cuide dessa pessoa, discipule essa pessoa. Muitas das vezes, por insistirmos em fazer o que Deus não nos autorizou a fazer, acabamos por prejudicar a obra que o Espírito Santo havia iniciado. Filipe fez o trabalho dele. Quem vai discipular o tio? Não é problema do Filipe. A missão dele era evangelizar este homem, anunciar Cristo a este homem e, nesse caso em específico, batizá-lo. Parou aí. Então o Espírito imediatamente retira Filipe de cena. Isso é importante de nós considerarmos, tá? Às vezes, aquela pessoa que nós evangelizamos nem vai sequer congregar onde nós congregamos. Por quê? Porque às vezes nós estamos evangelizando uma pessoa que nem mora na região onde moramos. Às vezes nem mora na cidade onde moramos. Mas eu não tenho que evangelizar pessoas só com o intuito de levá-la para congregar comigo. Se isso é possível, melhor, porque eu posso estar perto para ajudar esta pessoa ou apresentar a alguém na igreja que vai ajudar essa pessoa no seu crescimento espiritual. Mas eu não posso me prender a isso para evangelizar, para falar de Cristo. A única condição é: tem um pecador diante de você, tem um ser humano ali que precisa de Cristo. Essa é a condição. Então fale de Cristo para essa pessoa. Ponto. Onde ela mora nesse momento é totalmente irrelevante. Porque o importante é anunciar Cristo e levá-la a aceitar, a abraçar a fé, ou ao menos levá-la a conhecer a fé em Cristo. Se ela disser: não, eu não quero esse Cristo, ao menos ela foi evangelizada. Peter Wagner certa vez disse que evangelizar é você dar às pessoas condições válidas de aceitar Jesus. Se ela vai aceitar ou não, o problema vai ser dela, mas ela teve a oportunidade válida, real, genuína de aceitar. O que ocorre muitas vezes, isso a gente tem observado nas igrejas de um modo geral, no cristianismo do século XX, é que os crentes estão convidando pessoas a irem às suas igrejas, convidando pessoas a irem aos cultos, e estão interpretando isso como sendo evangelização. Isso não é evangelizar. Isso é convidar pessoas para irem ao culto. Só isso. Evangelizar é falar de Cristo às pessoas, é apresentar o plano de salvação, é mostrar para essas pessoas que Jesus morreu na cruz por amor a elas, é mostrar às pessoas que todos são pecadores
e que, portanto, todos carecem de perdão, carecem de salvação, e que Cristo é o Salvador, porque Ele é quem perdoa, Ele é quem limpa os pecados. Ele foi quem morreu na cruz para, no derramamento do seu sangue, selar uma aliança com Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelizar implica em mostrar isso de maneira muito clara, muito interessada, muito válida. Não é falar de igreja, não é convidar para ir à igreja, isso é consequência, mas é anunciar Cristo. Também evangelizar não é o mesmo que dar testemunho pessoal. Filipe não falou dele, não deu testemunho da conversão dele. O testemunho pessoal é importante, ele tem o seu lugar num ato de evangelização, mas não é evangelizar. Evangelizar é anunciar Cristo, anunciar o plano de salvação. O testemunho é importante para despertar fé em outro, mas não é evangelizar. Evangelizar é falar de Cristo, falar as boas novas de salvação e anunciar o plano de salvação em Cristo ao perdido. A igreja precisa evangelizar. Crentes precisam evangelizar. Tem a necessidade, tem o dever de evangelizar. Isso é muito significativo, tá? Então, o que a gente pode concluir disto tudo? Vamos pegar aqui Filipe, vamos pegar Simão, vamos pegar o etíope e vamos extrair lições. Nós temos em Simão aquela pessoa que engana-se a si mesma e que não mede esforços para enganar os outros. É aquela pessoa que se aproxima do Evangelho, se aproxima da igreja, não porque reconheceu que é pecadora, não porque reconheceu que Jesus é o único caminho para Deus, não porque reconheceu que Jesus morreu na cruz para salvá-la, mas se aproxima, se achega, porque está interessado naquilo que ela pode obter estando na igreja. Os benefícios, os lucros, os ganhos que ela vai obter estando na igreja. Simão está errado, está em laço de amargura, laço de iniquidade. Nós temos no etíope aquela pessoa que crê, é sincera no que crê, mas é uma pessoa que ainda é ignorante a respeito das coisas de Jesus. Ela crê sinceramente, mas é preciso que alguém ensine a ela a verdade, porque ela está com o coração disposto, aberto, pronto para receber. É aquela pessoa que reconhece: eu quero muito fazer a coisa certa, mas eu não estou entendendo. E aquele homem disse a Filipe: eu não sei, eu estou lendo, mas eu não sei de quem que este profeta está falando. Eu não estou entendendo o que eu estou lendo. É aquela pessoa que é humilde para reconhecer que precisa ser ensinada, precisa ser orientada, porque o seu coração tem abertura suficiente para aceitar, para receber e obedecer a palavra de Deus. E ele abriu o coração, Filipe orientou, ensinou, mostrou, ele aceitou e se entregou completamente. E Filipe é aquela pessoa que é temente a Deus,
é sensível à voz de Deus, é absolutamente dedicado às coisas de Deus. Um diácono que fez o seu trabalho muito bem, cumpriu cabalmente o seu ministério, e quando o Senhor o convocou para evangelizar as massas, numa região discriminada pelo seu próprio povo, pela sua própria raça, ele não pensou duas vezes e abraçou o desafio e foi. Em lá chegando, evangelizou multidões. Deus o usou sobremaneira, mas isso não subiu para sua cabeça. Na hora que o Senhor disse, agora deixe as multidões, você vai para o deserto falar a um homem, ele abraçou com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação, com a mesma garra. É o zelo pelas coisas de Deus. Nós temos que seguir este exemplo e ter zelo pelas coisas de Deus, ter abertura para deixar Deus agir em nós, ter humildade para dizer, eu não sei, me ensine, eu não compreendo, me ensine, me esclareça, e abrir o coração para que a graça de Deus se derrame. Então que Deus abençoe a cada um. Faça um bom estudo no decorrer da semana e até o próximo encontro, se Deus quiser.